Desenvolvimento de jogos. Quando se fala sobre isso, logo vem em mente as engines, que são aqueles programas feitos para criar jogos como a própria Unity, muito usada e conhecida na comunidade dos games. E eu sempre quis criar alguns jogos, mas como o meu canal não é focado nesse assunto, pensei em um jeito diferente de se fazer isso, um método que não utilizasse de uma engine para criar um jogo, e sim um programa feito para uma coisa totalmente diferente. Nesse vídeo eu vou criar um jogo usando o Discord. Usado principalmente para se fazer ligações online, o Discord é uma das redes sociais que mais vem crescendo atualmente. E se assim como eu, você também costuma usar com muita frequência, já deve ter notado que ele é mais do que um telefone virtual. A maior atração do Discord são os servidores, comunidades inteiras reunidas em uma única página, com salas e eventos próprios criados exclusivamente pelos seus usuários. Mas essa não é a sua única atração. Também existem os bots, programas que interagem diretamente com os servidores do Discord e que oferecem uma outra experiência dentro da rede social. Eles são usados geralmente para segurança e organização dos servidores. E é usando exatamente esse sistema de bots que eu vou criar um jogo dentro do Discord. Qualquer pessoa pode criar um bot no Discord. A API é pública e você pode facilmente encontrar tutoriais no YouTube explicando o que você precisa ou não fazer para criar o seu. Também existe uma documentação oficial sobre tudo o que é possível se fazer usando a API. Mas assim como toda a API, você precisa usar uma linguagem de programação para acessar ela. E dentre todas disponíveis, é claro que eu escolhi Python. Fazer o que? Eu gosto de Python. Inicialmente, para dar vida ao meu bot, eu escrevi um código que acessa a API através de um token gerado pelo próprio bot. E só de fazer isso já era possível adicionar o bot em qualquer servidor. Só que, obviamente, ele não fazia nada. Então eu comecei a pensar em como seria possível criar um jogo com as limitações que o Discord impõe. E depois de alguns minutos estudando a documentação, eu resolvi criar um simples cenário. Sabendo dos meus limites, a primeira coisa que eu pensei foi em criar uma caixa, uma espécie de cercadinho de caracteres onde o jogo iria se passar. Mas convenhamos, isso aqui é muito feio, então eu mudei isso para melhor. A ideia era criar as paredes do cenário com algum emoticon específico, e o que mais se adaptou foi esse daqui, que se parece muito com um bloco e que tem várias versões diferentes. Sabendo disso, eu só precisava montar o cenário como se fosse uma mensagem mesmo, colocando bloquinho por bloquinho em formato de parede. E até que ficou legal sim, mas eu precisava que o bot fizesse isso. E foi aí que eu utilizei uma das funcionalidades mais utilizadas da API, a de enviar mensagens através do bot. Eu copiei os códigos dos emojis e criei um comando que os exibissem assim que eu digitasse oi no chat. Logo no início já funcionou. O teto do cenário já estava construído. Eu só precisava montar todo o resto. E olha, o negócio chato de se fazer. Toda hora bugavam os blocos. Um ficava maior que o outro, fora de ordem, nunca formava uma caixa. Mas depois de uns bons minutos tentando métodos diferentes, eu finalmente consegui construir uma caixinha perfeita, onde o fundo eram blocos pretos e as bordas blocos azuis. Feito isso, já era hora de introduzir o personagem. Assim como o cenário, o personagem também tem que ser um emoji. Então, só de teste, eu escolhi esse daqui. Olha só que fofinho. Só que eu não poderia simplesmente introduzir o personagem no cenário. Antes disso, eu precisava mapear todos os blocos gerados e decidir onde o boneco iria aparecer. Para isso, eu criei uma conta matemática um pouco chatinha e por isso eu não vou explicar aqui, para não confundir vocês. Mas basicamente, cada quadrado do cenário possuía um número. Então, eu só precisei programar o bot para escolher um número e substituir aquele bloco pelo personagem. E até que funcionou. Quase funcionou. Parece até que o pintinho deu um soco e deslocou todos os blocos para a direita. E esse bug me deu uma baita dor de cabeça, porque eu tive que criar uma espécie de bloco invisível do Minecraft para impedir que isso acontecesse novamente.
Agora que o cenário e personagens já estavam criados, a parte mais difícil começa. Como em qualquer jogo de plataforma, o personagem deve se movimentar para cima, para baixo, esquerda e direita. E como de se esperar, não existe um joystick aqui no Discord, então eu tive que me virar com o que eu tinha. De início eu pensei em usar comandos no chat. A ideia seria movimentar o personagem pelos comandos AWSD, sendo A para esquerda, W para cima, S para baixo e D para direita. E até que deu certo, só que não era algo muito bonito de se ver. O chat ficava todo poluído, cheio de mensagens, e isso não era legal. Então eu substituí a movimentação para reações, e ficou muito mais fácil de se jogar. Era só reagir às setinhas correspondentes que o personagem se movimentava. E eu não sei se você reparou, mas toda vez que o personagem se movimentava, uma nova mensagem era enviada. E isso também foi mudado. Agora o bot, além de limpar toda a conversa, só precisa editar a mensagem quando alguém reage a ela, o que deixou a jogabilidade muito mais interessante. Como eu já disse antes, a API do Discord é muito limitada, então eu tinha em mente que o jogo não poderia ser muito complexo. E depois de pensar um pouquinho, resolvi de início criar um joguinho simples de corrida, onde existiam dois personagens, a tartaruga e o caracol. E como todo jogo de corrida, o objetivo aqui era ver quem chegava primeiro no final, que é o bloquinho vermelho. E a jogabilidade do game é mais simples do que parece. Basta o jogador escolher o personagem que quer e reagir ao emoji correspondente que ele começa a andar. Muito simples e interativo, mas ainda era pouco. Eu precisava criar um joguinho que lembrasse bem o nosso canal. E foi aí que nasceu essa belezura aqui. Um daqueles games de coma o quanto puder, só que no caso, a comida era pudim e o personagem um porquinho. E o objetivo aqui também é muito simples. O jogador só precisa comer todos os pudins no menor tempo possível. Até é mostrado no final quantos segundos a pessoa demorou para completar a fase. Só que tava fácil demais. Não tinha nenhum desafio. Era só comer tudo e pronto. Acabou. Eu precisava criar um obstáculo para dificultar a jogabilidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Escrevi um algoritmo que cria obstáculos aleatórios pelo mapa que variam entre 1 e 5 bloquinhos vermelhos. O jogador pode sim encostar no bloco, porém se ele comê-lo, o porquinho morre e o jogo acaba. Mano, vai... Pronto, tentem jogar agora. Meu Deus. Nossa, a tartaruga tá muito na frente. Vamos. A tartaruga ganhou muito Aê. rápido. Ó, mais Mano. uma vez. Meu Deus, vocês gostam da tartaruga pelo jeito. Meu Deus. Boa sorte. Meu Deus, cadê o porco? Não, Perdeu. Perdeu. sobe. Rapaziada, eles vão aparecer no vídeo do Yoda, então acerta. Yoda. Mais uma chance pra vocês, hein, gente. Tomara que vocês consigam dessa vez, senão eu vou passar vergonha. Ai, Meu Deus do céu. Meu Meu Deus. Deus do céu. Meu Deus. Travou. Ele vai morrer. Eu tenho certeza que ele vai morrer. Mano, ele já morreu. Já perdeu, ele já Não dá perdeu. tempo. Vamos. Pronto, agora não tem mais obstáculos. Ah, tá de boa. Tá de boa, Não. agora. Não tem como perder agora, né? Beleza, só tô agora já flodando era. aqui de reação. Você vai matar meu PC, socorro. Tá travando o PC de vocês aí? Tá travando. Nossa! O que aconteceu? Nossa, meu Deus! Alô?